O que é imoralidade sexual segundo a Bíblia? Na Bíblia, a imoralidade sexual é toda prática fora do padrão estabelecido por Deus. O sexo foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher, dentro do casamento com amor e respeito, como diz em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Tudo que se desvia desse padrão é imoralidade sexual. O sexo é uma ação muito íntima que pode ter fortes efeitos na vida de um casal. Por isso, o ato sexual precisa ser feito dentro de um ambiente de segurança, compromisso e amor. Vamos falar agora das formas de imoralidade sexual, uma de cada vez. Sendo uma prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus, a imoralidade sexual é pecado. Vejamos agora algumas formas de imoralidade sexual descritas na Bíblia. A primeira é o adultério, relação sexual fora do casamento ou com alguém casado. Isso está em Romanos capítulo 2, versículo 22. Lá diz: você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. E também em Levítico capítulo 18, versículo 20. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. E Provérbios capítulo 6, versículo 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Outro pecado também é a fornicação, relação sexual antes do casamento. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, Paulo diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. A terceira prática condenada é a prostituição, relação sexual em troca de benefício pessoal ou valor financeiro. Está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Lá diz: vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os meus membros de Cristo e unirei uma prostituta? De maneira nenhuma. E também em Hebreus capítulo 13, versículo 14. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Outra prática sexual condenada nas Escrituras é o incesto, relação sexual com familiares próximos. Isso está em Levítico capítulo 18, versículo 6 ao 17, e Levítico capítulo 20 ao 19. Lá diz: não se envolvam sexualmente com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai. Pois quem se envolve sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências de sua iniquidade. Outra prática também é a bestialidade, relação sexual com animais. Em Êxodo capítulo 22, versículo 19, diz: todo aquele que tiver relação sexual com animal terá que ser executado. Também em Levítico capítulo 18, versículo 23, diz: não tenham relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se poderá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Também fala em Levítico capítulo 20, versículo 16. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Isso na lei do Antigo Testamento. Outra prática também é homossexualidade, relação sexual com pessoa do mesmo sexo. Diz aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. E também Romanos capítulo 1, versículo 27. Diz: da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam a si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Outra prática sexual condenada é a violência sexual ou o sexo forçado, relação sexual sem o consentimento de outra pessoa. Em Deuteronômio capítulo 22, do versículo 25 ao 29, condena essa prática. Se contudo o homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. No caso, ela foi violentada, e as Escrituras condenam essa prática sexual. Então, tudo isso também são práticas sexuais condenadas. Também tomem cuidado com a pornografia.
Satanás tem usado essa ferramenta em nossos dias para escravizar as pessoas e conduzi-las a uma vida de imoralidade ainda maior. Agora vamos falar das consequências da imoralidade sexual. Imoralidade sexual não é brincadeira. As consequências para você mesmo e para as pessoas à sua volta podem ser muito graves. A primeira delas é o transtorno emocional. Segundo, doenças sexualmente transmissíveis. Terceira, perda de confiança das pessoas. Quarta, destruição de famílias. Quinta, gravidez indesejada. Sexta, sentimentos de culpa e abandono. Sétima, perda de comunhão com Deus. Deus perdoa a imoralidade sexual àquela pessoa que pratica tal ato? Sim. Deus não só perdoa quem comete imoralidade sexual, mas também pode restaurar sua vida quando a pessoa se arrepende e decide seguir a Jesus de todo o coração. Deus perdoa seu pecado, não importa qual seja. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mesmo a pessoa que já tem Jesus como seu Salvador pode cair na imoralidade sexual se não tomar cuidado. Ainda assim, Deus está sempre pronto a perdoar quando o crente toma consciência de seu pecado e se arrepende. Isso não significa que pode continuar praticando a imoralidade sexual, pensando que depois pode pedir perdão e tudo ficará bem. Arrependimento é reconhecer seu pecado e decidir mudar com a ajuda de Deus. Também não significa que todas as consequências negativas vão simplesmente desaparecer. Muitas vezes é necessário lidar com elas por algum tempo. A mudança de comportamento pode ser difícil e leva tempo. Algumas pessoas têm recaídas de imoralidades sexuais. Entretanto, quando seu coração está voltado para Deus, Ele o ajudará a vencer a imoralidade sexual. Então, como evitar a imoralidade sexual? Primeiro, fugindo. Sim, a Bíblia recomenda fugir. A tentação da imoralidade sexual pode ser muito forte e perigosa. E a melhor solução é correr da situação, como está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra seu próprio corpo. Outra maneira de evitar é resistindo. Quando você resiste ao diabo, ele foge. Deus promete ajudar a resistir, mas você tem que decidir resistir, como está em Tiago, capítulo 7, versículo 7. Portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E também em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se moldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra estratégia é buscando a Deus. Aprenda mais sobre Deus lendo a Bíblia e orando. A verdade de Deus o libertará. Outra estratégia é vivendo no Espírito. A Bíblia diz: se vivemos no Espírito, não satisfaremos os desejos carnais, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivo pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Outra maneira também é procurando a ajuda de um conselheiro. O auxílio de um conselheiro pode lhe ajudar a alcançar a sabedoria, como está em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. O casamento foi criado por Deus para o homem e a mulher se sentirem satisfeitos e realizados. Se você é solteiro e sofre com as tentações, pense seriamente na possibilidade do casamento, como está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Porém, se não consegue controlar-se, deve casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. O casamento é o único contexto seguro e saudável para o ato sexual. No entanto, tenha cuidado. O casamento é um compromisso muito sério que vai muito além da satisfação do desejo sexual. Então, amados irmãos, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a questão das práticas da imoralidade sexual e você possa se abster disso, lendo a Bíblia também e fazendo jejum nessa questão para poder resistir às tentações da carne e não cair em pecados como adultério, imoralidades sexuais, fornicação, dentre outros pecados dessa categoria, certo? Então, se você gostou do vídeo, eu agradeço por ter ficado até o final do vídeo.
deixa o seu like, curte, comenta e compartilha. Seu comentário aqui abaixo é muito importante para dar mais engajamento ao vídeo. E também faz uma visita aqui no canal Curiosidades da Bíblia 2.0 para poder assistir os outros vídeos daqui do canal. Caso você goste, você se inscreve e ativa o sino de notificação para receber todos os novos lançamentos daqui do canal Curiosidades da Bíblia 2.0. A gente faz vários vídeos sobre diversos temas, diversos assuntos variados, sobre ateísmo, sobre salvação, sobre escatologia. A gente está produzindo mais vídeo agora de escatologias e logo vai ser lançado aqui para você poder assistir e aprender mais sobre esse tema, certo? Então eu agradeço, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.